Ah, como é que eu comecei? Então, eu comecei que eu tava assim, muito cheio de serviço. E, nossa senhora, não tinha tempo para nada, né? E, claro, triste. Quem é que começa yoga do riso que tá, né? Aí eu tava triste. Falei assim, não, gente, tem que dar um jeito nessa vida, entendeu? E aí eu descobri a yoga do riso. Comecei a fazer, achei o máximo, porque era 6 horas da manhã, todo mundo rindo, dava para rir e depois começar a trabalhar tranquilo. Você já estava com o alto astral lá em cima, era muito bom. E aí eu comecei a fazer isso, e aí eu fui mudando de emprego, meu emprego foi indo para mais cedo do que 6 horas, mas aí não tem problema. Eu comecei a rir com o pessoal no grupo, mandava minhas risadas lá no 40 dias de riso. E fiz várias vezes de 40 dias de riso. E depois eu entrei no de 500. E aí parei um bocado, depois voltei de novo. Quer dizer, é a segunda versão, agora eu completei 500 dias de riso. E aí é igual aprender a fazer live, entendeu? Depois que você entrou, já era. Vai indo. Aí é só alegria, entendeu? É muito legal, gente. É um negócio assim, é fantástico. Mas eu entrei e comecei assim, que eu queria sorrir, queria ficar alegre, queria ficar tranquila. Então eu procurei essa vertente, né, do yoga do riso, que é fantástico mesmo, é muito legal e as pessoas são muito legais e ajudam umas às outras e não tem motivo para tristeza na vida, né, gente? É tudo muito maravilhoso, entendeu? Muito bem, é! Bom, muito bem, muito bem. Yeah. Aí eu também quero fazer uma pergunta. Pergunta. Assim, para você, qual foi assim a chave que mudou na sua vida depois do Yoga do Rio? O que mudou na minha vida depois do yoga do riso? Eu achei assim que, aconteceu alguma tragédia. Vamos colocar assim, alguma coisa ruim na sua vida, porque só tem pepino, né, gente? A gente tá rindo e tudo, mas assim, claro que os pepinos não deixam de acontecer, mas depois do yoga do riso, esses pepinos continuaram vindo e você olhava e falava assim, eu, né, no caso, olhava e falava assim, pô, tá, vou resolver isso aqui depois. Vou resolver isso aqui agora. Não, beleza. Ah, tá, calma, gente. Então, assim, eu fiquei mais flexível, mais maleável para poder conseguir organizar as coisas do dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, que antes eu ia ficar deprê, nossa, pelo amor de Deus, mais um negócio desse, não acredito, né? Então, não. Aí, depois do yoga do riso, beleza. É isso? Tá. Isso é para agora? É urgente? É imprescindível? Então eu vou fazer. Isso é para depois? Eu consigo remediar isso para depois que eu fizer as coisas urgentes? Então eu consegui, assim, alocar as coisas e não me estressar, entende? Me estressar menos, o menos possível. Gente, pelo amor de Deus, isso daí? Não, calma que nós vamos resolver. Calma, vamos respirar, entendeu? Vamos dar um sorriso. Então, assim, e tudo na vida é isso. Porque, assim, eu já era um pouco, né? Um pouco, assim, as pessoas falavam coisas, sabe, eu já ria instintivamente, assim, sabe? Falar assim, não sei, né? Só que antes era uma defesa, eu achava que era um deboche, sabe, meu? E não era. Era uma coisa assim de o corpo dando um alerta. Calma, entendeu? Calma. E agora, com as técnicas do yoga do riso, eu entendi que isso pode ser incorporado no dia a dia, não debochando do outro, mas rindo com o outro, falando calma, vamos resolver isso juntos, vamos resolver isso depois, ou vamos resolver isso agora, porque agora dá para fazer. Porque tem coisas que não dá para fazer naquele momento, entende? Tem coisas que demandam, são processos, às vezes precisa de meses, certas detalhes burocráticos de alguns serviços que você faz, né?
Então, não tem jeito, você tem que esperar. E aí você fala para a pessoa com mais leveza na vida, sabe? Olha, isso daí eu consigo responder para você amanhã, isso eu consigo fazer por você hoje. Não, isso daí a gente vai ter que esperar juntos, entende? E eu acho que a yoga do riso, ela coloca realmente a gente num lugar de empatia mesmo, sabe? Então você dá um sorriso, que não seja um sorriso de escárnio, né? Mas um sorriso amigável, de que, poxa, estamos juntos ali, vamos fazer isso. Então, eu acho que isso mudou, né? Isso organizou isso, né? Essa mudança de paradigma, uma mudança de ponto de vista, mudança de ponto de vista sobre as coisas. As coisas não deixaram de existir, os pepinos não deixaram de vir, mas o ponto de vista sobre esses pepinos é que mandou. Antigamente eu achava que pepino era uma coisa ruim. Hoje em dia eu faço uma salada, eu faço um suco de pepino. Então é isso. Ah, eu só tenho abacaxi para descascar. Beleza, vamos colocar uma canela, vamos botar um açúcar nesse abacaxi, e aí a gente vai descascando abacaxi, vai descascando pepino, e assim, com mais felicidade, mais alegria, entende? É isso. Muito bem, Muito bem. Aproveitando, só que me veio aqui, faz aí o exercício do pepino, do abacaxi, descasca e rindo. Entendeu? Como se fosse abacaxi, um abacaxizão, entendeu? E nem tá maduro, tá verde. Tá descascando. E tá descascando. E tá descascando. É muito legal, é mágico. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. É mágico. É muito legal. E agora eu quero saber, assim, depois de 500 dias de riso, muita coisa aconteceu. E o plano para esses mais 500, assim, o que você pretende fazer de diferente, trazer de novidades com o Yoga do Riso para a gente esse ano? Porque depois de 500 dias de riso, tem que fazer alguma coisa diferente. Ó, lembrando que o desafio dos 500 dias próximos sou eu que estou jogando lá para ela. Eu nem sei se ela vai aceitar o desafio. Ai, Jesus! Então, aí para poder completar 1000, né? Então, eu tô. Vamos fazer um desafio que é do Yoga do Riso. E eu tô com outro desafio também, que é para fazer uma prática que chama Nauli, né? E vários desafios aí. Esse desafio, olha só, vou contar então, segredo é um segredo, não é que eu vou contar para ninguém, mas vai chegar para mim um headpan, que é um instrumento que a gente toca, né? E isso é uma cura celular, porque ele vai vibrar, né, dentro do nosso organismo. Ele vibra normal, claro que Já tá terminando. então, tá? Yoga do riso, headpan, entendeu? Todas essas coisas para fazer esse meus próximos 500 e englobar as pessoas também nesses 500 dias de riso. Porque, na verdade, depois que você faz os 500 dias de riso, né? Você tá rindo sempre, sabe? É uma coisa assim que, sei lá, fica normal. Então você vai incluindo as pessoas para rir com você, você vai nos lugares e faz pequenas sessões assim de riso. É legal, sabe? Então, para esses 500, mais 500 dias de riso, vai ter esse negócio do headpan, né? Esse instrumento musical que é muito legal. E vai ser bacana. E vão incluir outras práticas e tal. Mas aqui, onde eu estou morando agora, eu já tentei organizar um grupo, mas eu não consegui ainda. Vamos deixar isso para o desafio dos mais 500 para eu ver. Então,
turma, trazer um pessoal aqui, enfim, para fazer uma sessão de yoga do riso. Vai ser muito legal, né? Vai ser incrível. Vai. Vai ser Ô, Bia, como é que você faz? para vocês virem aqui rir comigo, aí vai ser legal. Pode deixar que eu vou Sim. mesmo. E, Bia, como é que você faz o riso diariamente? Você fazia com exercício? Você ficava só fazendo ha-ha-ha? Nos dias de desafios, porque... Ah, nos dias de desafio. Quando eu comecei nos dias de desafio, eu comecei ro, 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 ha, ha, ha. Comecei ro, ro, ha, ha, ha. E tinha dias assim que eu falei assim, nossa, tá, né, gente? Então, vamos fazer esse ro, 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 ha, ha, ha. Eu fazia isso, sabe? E aí ia crescendo. Foi porque começa com 5 minutos, mas aí você vai rindo mais um tempinho, assim, porque pega no tranco, né? É como se fosse um carro, assim, engatando, que tá, né, bebendo muita gasolina, tá engasgando. Aí você fica, oh, 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 ha, 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 e depois vai. Aí depois de um tempo, assim, depois de uns 5 meses, assim, eu acho, 6 meses, meio ano, assim, que eu já tava rindo, né? Ho, ho, ha, 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 essa prática mesmo do dia a dia e tal, que já tava surtindo super efeito. Eu passei nas minhas práticas de yoga, quando eu fazia a meditação da minha prática, eu passei a incluir a meditação do yoga do riso na minha prática diária, todo dia. Então, em vez de eu ficar em silêncio, eu fazia o riso. Então, a respiração do riso, o ho, 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 ha, 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 e realmente começava a rir de fato, mesmo. E sem pensar em nada, mas começava a rir e aí vinha o riso mesmo, ele já ia vindo. Então, eu comecei a fazer assim uns 20 minutos, assim, da prática, 30 minutos, assim. Eu fiz bastante tempo assim. Aí fiz até ontem, né? Até hoje de manhã, assim, eu faço esse riso como minha prática de meditativa, prática meditativa. E isso surte muito efeito para o dia a dia todo, porque é muito mais riso do que 5 minutos, do que só o ho, 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 ha, ha, ha. É uma coisa que é genuína mesmo, que agora se tornou genuíno, não é muito forçado mais. E é muito legal, é muito legal. Aí, às vezes, quando eu tô muito cansada assim, porque não é sempre que a gente vem com risos genuínos, é cansativo. Mas quando tem assim, que eu não tô tão espontânea assim, nem inspirada, eu faço a meditação, fico em silêncio, mas eu fico rindo. Sempre sorrindo assim. Não deixo, eu não fico sisuda nem nada. Eu fico rindo, 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 mesmo que eu fique 20 minutos em silêncio, mas eu fico com a expressão do riso ali, minutos, com essa expressão no rosto, sabe? Que é a prática meditativa também. Então, quer dizer, ou eu tô rindo muito mesmo, ou eu tô rindo mais ou menos, né? Que eu já não faço mais só o ha-ha-ha, eu faço risada mesmo. Ou então, se eu não, naquele dia, tô menos assim, tem alguns dias que a gente não tá muito, né, festivamente correndo. Mas eu não deixo isso abalar e faço em silêncio o riso na expressão facial. Na expressão facial. Ou seja, de qualquer jeito, eu informo para o meu organismo que eu estou feliz, entendeu? E que ele também tem que estar. É isso. Maravilha, maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta. Tem quanto tempo que você pratica o yoga do riso? Quanto tempo que eu pratico o yoga do riso? Desde março de 2024. Ah, que legal! Que dia de março? Que dia? Você lembra? Era uma quarta-feira. Ah, Mas Vai- perto do dia 15,
Entre o dia 10, assim, foi antes do dia 20. Foi antes do dia 20, com certeza. Entendeu? De março. Foi antes. Então, foi entre os primeiros dias de março até os 20 ali, dia 15, não sei. É uma quarta-feira dessas daí. É uma quarta-feira. Eu lembro que era uma quarta-feira em março, entendeu? Antes do dia 20. É porque meu aniversário é dia 23, falei, só faltava você ter sido no meu aniversário. Eu sei, dia 23 de março, é E verdade. o meu, Não, e o meu é dia 5, eu ia falar, mas não é mais pisciana, né? Dia 23, então é dia 5 de março? eu sou dia 5 de março. Legal, ela é dia 23 de março, que massa! É. Só que eu sou ariana, ela é pisciana. Ah, entendi. Ah, tá, porque troca no meio, né, Dia 22. troca no meio do mês, né? Ah, que Ô, legal, gente. Bia, ô, Bia, e teve algum dia, assim, que você não tinha, que o seu dia tinha motivo só de chorar? Tipo assim, você viveu alguma perda muito forte, seja alguém, e você. Enfim, algum dia que foi muito, 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 muito desafiador e você ainda assim escolheu rir? Então, Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Amorosamente, ha, 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 ha. entendi. É, eu entendi. Então, isso daí é o seguinte: tem dias que a gente tá muito cansativo, muito cansada mesmo. É porque não tem assim. Eu nunca tive dias assim, sabe? De muito. De achar que tava muito ruim, sabe, gente? Eu não tenho essa. Tem dias que tá muito cansativo, que eu tô muito cansada. Aí o que eu faço? Eu falo, precisa. É real? Isso é real? É realidade isso? Porque não é, entende? Isso não é real. Isso é uma criação da mente. Então, quando você já tem isso estabelecido para você na sua mente, de que essas coisas elas não são reais e que você cria a sua própria realidade, então você para e fala, respira e dá um sorriso. Claro que tem dias que eu vou colocar esses dias assim de muita depressão e para mim eu vou colocar assim de muito cansaço. Aí eu falo assim, não vou fazer nada, eu vou dormir, entende? Então eu vou pra cama e durmo um bocado. E depois eu acordo e falo, tá vendo? Era só para você descansar um bocado. Você precisa também de sair. Ou então, quando eu tô muito assim, o que eu faço? Vou passear. Eu sei que se eu for na rua ver as pessoas, só de ver também é muito legal. Então, eu converso com alguém, converso com os meus companheiros, converso com a minha mãe, converso com os meus amigos, converso com a minha irmã. Então, quer dizer, você tem que ter essas estratégias. Mas, assim, eu nunca fiquei muito, muito depressiva por muito tempo, porque eu sempre entendi que isso é real. Então, eu falo, olha o que você está pensando. Quando eu começo a pensar coisas ruins, mesmo de fato, porque isso é do ser humano, isso é do ser humano, o ser humano vai ter esses momentos. Então, quando eu começo a ter esses pensamentos, eu falo, isso é seu, esse pensamento é seu, isso é real, você está entendendo isso? Então, a partir do momento que eu consigo ver que eu consigo fazer as minhas próprias perguntas para mim mesmo, então eu saio de dentro desse ser e me torno o observador. E aí, a partir do momento que eu me torno o observador de mim mesmo, eu já falo, não precisa disso. Entende? Não precisa disso. Teve momentos de pessoas, por exemplo, que faleceram da minha família, né? E, por exemplo, pessoas que estavam no hospital mal, tipo minha mãe também. Então, assim,
são momentos que a gente fica abalado de alguma forma, porque a gente é ser humano e são os pais da gente, os entes queridos. Mesmo assim, eu falei, calma, vamos respirar, porque se você ficar abalado, não vai conseguir ajudar ninguém, entende? Porque a partir do momento que você faz uma yoga do riso, que você tem uma conduta de vida diferenciada, as pessoas começam a te ter como âncora. E se você também cai, é muito ruim, sabe? Então, assim, não é que eu não tenho que cair porque as outras pessoas dependem de mim. Não é isso. Tem isso também. Mas eu sozinha, o meu eu, né? Independente de qualquer pessoa, se as pessoas precisam ou não precisam de mim. Tem um momento que eu falo, esse momento. Tem necessidade de trazer esse peso para a vida, sendo que não é isso. Isso não é real. Por isso que o riso ele é real. O riso é uma coisa muito real e que traz uma força para a gente muito grandiosa. Porque se você, a partir de 15 segundos, não estou falando de 5 minutos, estou falando de 20, estou falando de meia hora, nada disso. Nem de todo dia, não estou falando de nada. Estou falando 15 segundos que você faz isso, já traz um benefício para as suas células. Ela entende que você está consciente de si, consciente do momento. É triste, é triste. É doloroso, é doloroso. Não estou falando que vai deixar de ser triste, nem que vai deixar de ser doloroso, entendeu? Mas você pode enxergar essa tristeza e essa dor de um ponto de vista mais leve. Mais leve. E o Yoga do Riso traz isso pra gente. Trazer essa leveza e não se deixar abater, apesar de todas as coisas na vida. Tem horas que a gente está muito cansado, principalmente mulheres. Principalmente mulheres. Porque a gente tem uma carga hormonal diferenciada, até por conta de sermos as pessoas que podem gerar a vida no planeta Terra. E isso não é pouca coisa, é muito grandioso. Então, assim, a gente tem uma série de hormonal muito grande sobre a gente e a gente fica um pouco mais triste, em geral, né, em relação ao masculino, por exemplo. Mas você consegue reverter isso entendendo que é um processo hormonal, que é um processo de trabalho que você está cansado e tem que parar um momentinho para sorrir sozinho, para andar um pouquinho de bicicleta, de moto, para nadar, para encontrar com os amigos, para fazer um crochê, sei lá, para fazer alguma coisa, entendeu? Então, é isso. Nesses momentos depressivos, eu acho que respirar e dar um sorriso e falar, calma, eu sei que você está nesse momento triste, vamos passar por ele, vamos ficar 5 dias tristes que seja. Já fiquei 5 dias tristes. Para, gente. As pessoas não querem que as pessoas fiquem tristes mais, mas você precisa, porque na tristeza também é onde você organiza todo o seu pensamento para dar um salto, né? Então eu costumo dizer que o sábio, ele entende que ele precisa da tristeza para ele parar e impulsionar. A tristeza te impulsiona. E a felicidade, ela vai te estabilizar. Então, eu tô feliz, pô, não preciso fazer mais nada. Mas quando eu tô triste, aí vem aquela reorganização da sua vida ali, que você fala, poxa, preciso subir mais um degrau, preciso subir uma oitava. Então, a tristeza é tão importante quanto a felicidade.